Pessoal, vamos lá então. Bom dia para vocês. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Grafana. Só dando algumas heads up para todo mundo aí, ó. Esse webinar vai ser gravado, tá, pessoal? Todos os participantes vão ter acesso depois dessa gravação, tá? E preferencialmente, por favor, tem uma área de question and answers ali. Coloque suas perguntas ali no finalzinho ali, se a gente tiver um tempinho, eu passo por elas e a gente responde para vocês aí, tá bom? Bom, esse workshop aqui é de Loki. Ele é um workshop iniciante, para vocês entenderem um pouquinho como que ele funciona, como que por debaixo dos panos, né, qual é o benefício dele, tá? Então, depois, se quiserem aprofundar um pouco mais, no site próprio da Grafana Labs lá tem bastante coisa, ou até mesmo se me encontram lá no LinkedIn, e a gente pode conversar sem nenhum problema, tá, pessoal? Bom, vamos lá. A agenda de hoje, tá? É um pouquinho sobre observabilidade com a nossa stack da Grafana. Eu estou aqui para fazer uma pequena demo para vocês também, tá? E mostrando como funciona a correlação dele aí. E por que o lock? Por que utilizar o lock? Como enviar um log? Como que a gente recebe um log na realidade, né? Como funciona o armazenamento, a consulta e mostrar um pouquinho de novo o lock para você, uma demo mais mexendo com ele. E depois a gente vai entrar num pouquinho mais de detalhes do lock em si e perguntas e respostas, tá? Bom, o que a gente vê hoje, tá, pessoal? Isso aqui eu não estou cravando em pedra isso aqui, mas a gente vê bastante isso hoje. Como a gente roda em bastante cliente aí, eu já estou na observabilidade há uns bons anos, né? A gente vê que os sistemas hoje são diferentes, a gente usa N ferramentais e é super normal isso, tá? A gente usa muita ferramenta para fazer monitoração. Então, o caminho de uma monitoração, às vezes, é até um pouco complicado. Às vezes, começa ali num sistema, por exemplo, aqui eu dei um exemplo do Oracle, né? Mas poderia começar com um sistema de ticket, vai para uma ferramenta X de APM, uma outra ferramenta de métricas, vai para um log, vai para outro log, fica, vai e vem até sair o seu resultado, né? E os principais desafios que a gente escuta nesse meio tempo, principalmente na parte de logs ali, né? É que é difícil de operar ele em escala. O que que é difícil de operar em escala? Que quando cresce muito o meu log, é complicado isso. Então, para eu escalar isso aí, é difícil de fazer a escalabilidade. Em alguns sistemas são monolíticos ainda por cima, né? Que escalam na vertical em vez da horizontal. E tem o custo, né? O segundo é o custo, não só de pessoas, mas hardware, licença. Então, precisa de mais espaço, mais hardware, mais licença e assim por diante. Esse é um segundo ponto. E o terceiro, não menos importante, é a parte de como eu vou correlacionar esses dados. Eu tenho meus logs, legal. Tenho minhas métricas, muito bom. Tenho meus traces, mas é difícil eu correlacionar todos. Às vezes eu tenho que ficar trafegando entre um vendor, uma tela, outra tela. E, pô, aí isso atrasa um pouco o meu tempo de resolução de incidente. E imagina se você está numa instituição que você tem uma latência muito baixa, né? Você precisa resolver o problema rápido. Isso pode causar alguns minutos de delay ou até horas, e é complicado, né? Bom, isso aqui é vamos dizer, o que nós aqui na Grafana fazemos, tá? Na Grafana a gente tem um sistema aqui dentro bem robusto nessa parte de monitoria do nosso próprio ambiente. Então a gente usa o próprio stack da Grafana, óbvio, né? Então a gente começa lá no alerta, que pode vir no Slack, por exemplo, daí a gente tem o dashboard do Grafana. Tem uma série de sistemas por trás, a gente usa as métricas com o Mirror, o Log Aggregation com o Loki e os traces com o Tempo, e depois gera o fix. Isso aqui é o caminho que nós utilizamos, porque todos os nossos sistemas estão centralizados, então a resposta do incidente para a gente é muito mais rápido, tá? E está bem maduro aqui no sentido. Tanto que o Grafana Labs tem um SLA de 99,5, 99,95 lá na nossa cloud, tá? Mas a gente atingiu já mais que isso aí, bem tranquilo, tá? Bom, e aqui dentro, como a gente usa não só os três pilares, a gente usa mais pilares, tá? Mas aqui é bem comum a gente ouvir sobre isso aqui, né? Isso aqui acho que muita gente fala, né? Que a métrica me diz o que está acontecendo, né? Tipo, anomalia, está acontecendo alguma coisa que não está muito correto. Por exemplo, deu um pico em alguma coisa, ou tem uma constante de saturação muito alta. O log vai me dizer o porquê, né? Por que está acontecendo isso, e o trace me diz aonde está acontecendo isso, né? Ou vice-versa.
E essas técnicas aqui, a gente tem algumas coisas pontuais ali dentro, né? Por exemplo, a métrica ela tem um link ali com exemplars para os traces, né? Os traces podem gerar métricas através dos spans. As métricas correlacionam com o LogQL, que a gente consegue extrair dados, extrair métricas de logs, que a gente vai ver mais para frente, tá? Tem a parte de Service Discovery, Labels com Prometheus. Então, essa cadeia, esse triângulo aí, eles se falam dentro dos produtos, dos projetos da Grafana principalmente, mas não só isso, né? Aqui a gente está falando de bastante projetos que tem na CNCF, né? Então, eles conseguem se conversar nesse triângulo aí, fazendo um link bem mais preciso e muito mais rápido seu troubleshoot, né? Então, a Stack Grafana, e aí, como que ela funciona? Onde ela está, né? Muita gente conhece a Grafana como isso aqui. E não está errado em partes, tá? Porque a Grafana é um projeto de uma empresa chamada Grafana Labs. A Grafana Labs é uma empresa que detém o projeto, que criou, na realidade, o projeto de Grafana. Lá em 2014, né, pessoal? Esse projeto viralizou e é um dos mais populares sistemas para dashboards que existe, principalmente no âmbito de open source, né? Então tem muita gente que usa, muito cliente que usa e conhece isso aqui. É um dashboard que conecta com N fontes. Que pouca gente conhece é que na Grafana Labs em si a gente tem uma stack um pouco mais vasta. Então lá em cima tem o visualizador, que é o que a gente mais conhece, que a maioria das pessoas conhece. Alguns não conhecem, que tem os plugins Enterprise, que permite você conectar com outros vendors. Então é um dos únicos que pode fazer isso, tá? Você pode conectar Datadog, Dynatrace, New Relic, o que você quiser na mesma interface. Isso é super legal. Então, o Elastic, Splunk, Loki e N outras coisas, né? Então, a correlação, isso aí fica bem interessante com Grafana. Mas a gente tem outros pilares aqui com outros projetos. Por exemplo, na parte que nós chamamos de Prevention, tem um projeto chamado K6, não sei quem conhece aí, mas é um projeto muito interessante. Recomendo vocês darem uma olhada. É um projeto de stress test, load test, ele faz sintético, ele faz toda essa parte do pré-produção ali, e até mesmo continuous testing, ele faz bastante coisa bem interessante nesse âmbito de teste, tá bom? Temos a parte de telemetria, que é aqui no meio, o Find. Aí, por exemplo, eu tenho N telemetrias e eu quero enviar para algum lugar. Se você pensar em métricas, pensar em Prometheus, você vai enviar para algum back-end para você guardar por um longo tempo. O Mimir é o nosso back-end para você armazenar suas métricas, formato Prometheus, por longo tempo. Ele é altamente performático, altamente escalável, é um projeto super interessante também que ele é open source, claro, e tem uma camada também Enterprise e tem no Grafana Cloud também. Temos o Loki, que é o que nós vamos falar nesse webinar. Loki é a parte de logs, então é um centralizador de logs, voltado especialmente para engenharia SREs, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente aí também. O Traces com o Tempo, então se você tem uma estratégia voltada para OpenTelemetry, Zipkin, Jaeger, esse tipo de estratégia mais para protocolos abertos de monitoria de traces, o Tempo é o cara que você vai enviar esses seus traces e lá ele vai concentrar, vai processar e vai ter toda a inteligência para você também, tá? Projeto open source, projeto no cloud, também parte comercial. Profiles. O Profiles, não sei quem vem da época de programação, que nem eu, por exemplo, a gente fazia uns dump de memória, dump de CPU. Isso era custoso, às vezes arregaçava um pouco a aplicação, né? Até mesmo derrubava em alguns casos. Existe uma técnica chamada Continuous Profiling, que é uma técnica que você captura pequenos profiles em produção até, de maneira controlada, de maneira mais sensível, que o overhead é muito mais baixo, então a gente consegue capturar pequenos dumps de CPU, memória, disco, de CPU, memória, na realidade, e armazenar em um banco de dados que é o Periscope. O Periscope tem a inteligência de processar e armazenar isso para você. Então, essas são as telemetrias, os 4 sinais de telemetria. E temos a parte de atuação do ACT. ACT é como a gente tem uma gama ali que compõe toda a nossa tratativa de SLOs, alarmes, sistemas on-call e sistemas de incidente. Então, eu consigo tratar de um pequeno alarme, ou de um alarme simples, escalonar ele para onde eu quiser, abrir um chamado, falar com alguém, mandar uma ligação, abrir um chat, tudo isso no sistema on-call, e o incidente é o durante e o pós-mortem, tá bom? Tudo isso aí a gente tem
quase tudo na realidade. A gente tem o open source, tem o Incidents que está lá na direita, lá no cantinho, não é open source, tá, pessoal? Só tem no cloud. Mas temos todos os projetos, outros projetos aí, todos têm uma camada open source, uma camada no cloud e camada enterprise também, tá bom? Quem quiser conhecer um pouquinho mais os outros aí também, vai lá no site da Grafana, procura lá, ou nos outros webinars, ou me contacta aí que a gente fala sobre isso. Bom, mostrar uma demo para você como correlaciona os dados aqui dentro dessa galerinha aí. Não é nada muito complicado, é bem simples, tá? Só para você ver como que funciona. Aqui a gente usa um sistema chamado Red Method, de um framework de monitoração. Não sei até onde vocês conhecem isso. O Red Method diz que significa, na realidade, Rate Error Duration. É o KPIs principais que a gente usa para ver as anomalias do nosso sistema, tá? Não significa que a gente não usa outras métricas, usa bastante, mas são indicadores importantes para a gente. Aqui eu vou dar um exemplo bem rápido, tá? Se tiver aqui é o número de usuários que estão na minha aplicação, por servidor. Se eu tiver uns servidores que estão constantes, mas tem um servidor aqui que está tá um pouco ruim, ele tá vai e vem, número de usuários. Tem uns annotations aqui que depois eu explico o que que é, mas esse servidor aqui tá indo e vindo, ó, esse número 3 aqui. Tem N jeitos de eu adaptar isso e fazer um troubleshoot aqui, tá? Vou fazer um mais simples aqui para você ver a correlação, que é explorar essa métrica, descartar. Vou explorar essa métrica. Então eu vou vir aqui para dentro, vou conseguir ver de novo aquela informação. Eu vou selecionar só um carinha só, que eu estou precisando ver ele. Legal. Aqui já montou para você as labels e eu posso splitar essa tela e fazer a correlação. Por exemplo, pegar o low-key aqui, que é onde está vindo a aplicação. O interessante é o seguinte, quando eu estou trabalhando com Prometheus, o low-key ele é pensado para ficar mesmo jeitinho do Prometheus. Então a gente compartilha metadados, tá? Então notem que aqui a query tá serviço e os meus aplicações. Aqui ele monta igualzinho para mim. Como eu quero ver só o 3, eu poderia fazer algumas adaptações aqui. Eu poderia deletar esse caminho aqui, ou olhar tudo como um todo, né? Mas vou deletar. Só estou vendo esse carinha aqui, ó, o 3. Então eu estou vendo os logs só dele. Já está mostrando o log desse carinha. Eu posso vir aqui no próprio Grafana, deixa eu dar minha telinha aqui, e fazer o sync de telas. O que que isso daqui me ajuda? Na hora que eu selecionar um dado aqui no time frame, ele vai automaticamente alterar aqui também. Então ele está mostrando só logs daquele time frame. Eu poderia procurar logs específicos aqui, ó, por exemplo, aqui tem um post, aqui tem um error info, eu tenho N outras coisas. Aqui tem um warning, por exemplo, aqui tem um amarelinho. Vou dar um exemplo aqui bem rápido. Ó. Você pode vir aqui no warning e adicionar por aqui, tá? Se você quiser, ele adiciona aqui, ou você pode escrever mesmo, tá? Error, por exemplo, ver se tem alguma coisa com erro. Ó, tem. Então tem dois com erro. Então eu já consigo fazer aqui um troubleshoot bem rápido nesse cara. Como ele é um JSON file, eu poderia até mesmo fazer um parse on the fly com JSON file. Ele já faz isso para mim, tá? Detectado. O que que ele faz? Aqui ele faz o parse de todo o nosso sistema, tá? Tem a correlação com o trace aqui, eu não vou mostrar isso agora, depois a gente vê isso aí. Mas essa é uma correlação simples de fazer, só com métricas e logs, usando dois projetos muito importantes aqui da Grafana Labs, que é o Mimir, com métricas de Prometheus, e o Loki com os logs, concentração de logs. Eu estou digitando aqui, mas eu posso fazer outros tipos de pesquisa usando builders, tá? Depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso aí. Tudo bem? Vamos voltar aqui. Bom, é só para a gente ver um pouquinho do Loki, né? Agora o porquê. Bom, mudanças na indústria que a gente vê. Primeiro, cloud, computação, misturado tipo de dados, vários logs, muitos logs, escalabilidade, object-storage. Então, tudo isso aqui, pessoal, se torna uma dificuldade para fazer a monitoria. Muito, muito grande. A mudança é constante, tá? E a gente vê uma discrepância, o pessoal reclamando. Pô, tá muito difícil de ver todos esses logs aqui, me dá só o log que eu faço um grep aqui e pronto. Então, a gente é muito dessa época também, né? Aí, um dos nossos importantes personas aqui, o Tom Wilk, ele é a CTO da Grafana Labs. Lá em 2018, ele se questionou, mas e se criássemos um sistema igual ao Prometheus, só que para logs?
Por quê? Porque ele sempre usou o Prometheus. Quem conhece o Tom Wilk, ele sabe que ele é um grande investidor no Prometheus, um dos idealizadores até de vários projetos, como o Cortex. E ele pensou, pô, eu queria ter a facilidade do Prometheus, a eficiência dele, mas para logs. Então, desde então, entrou o conceito, saiu do conceito e virou um projeto, um design doc chamado Loki, que é o Prometheus para logs. E o primeiro commit lá do Tom Wilk em 2018, abril de 2015. E desde então, teve uma série de mudanças. Ele foi lançado o beta lá em 2019 e hoje ele está no 3.0 que a gente saiu, tá? O mais novinho que tem. E uma série de melhorias então, né? A comunidade está gostando muito, tem muita gente usando. A gente vai muito em alguns amigos meus que eu converso aqui, eles falam, pô, eu tô usando o Loki aqui, bem legal. Ou tipo, eu tô reduzindo aqui meu custo de uma ferramental X usando o Loki e tá funcionando perfeitamente. Então é muito legal a gente ouvir isso, né? Então ele tem parte do Loki é licença Apache, parte é a GPL, tá? Ele tem vários contribuidores, vários PRs direto, tem muito, 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 tá, pessoal? E o número de stars não para de crescer e o pessoal gosta muito do Loki. Vai lá no Git, dá uma olhada lá, você pode baixar, pode brincar, tá lá. Bom, o Loki em si. O Loki é um sistema de agregação de logs que escala horizontal disponibilidade, alta disponibilidade, multi-tenant e ele é inspirado no Prometheus. No Git, /Grafana, /Loki. Você encontra ele lá, tá? Ele é desenhado para o logs, claro, e construído para developers, né? E operadores. Mas qualquer outra pessoa pode utilizar, tá? Mas a gente pensou muito na facilidade para esse tipo de perfil, né, em si. Então, o que que a gente trouxe bastante para o Loki, né? TCO reduzido. Por quê? Primeiro que ele escala muito fácil, ele é microserviço em tudo, tá? Ele só indexa o que é necessário. Então, depois eu vou explicar um pouquinho da indexação dele, tá? Então, ele não cria indexação gigantesca, ele faz o que é necessário, o sistema de busca dele é bem legal. Ele é bem simples de operar em si, escalabilidade e manter, tá? De escalar e de manter. E a integração dele transparente aí, bem nativa com a parte de Prometheus. É óbvio, porque ele foi baseado no Prometheus. Então, fica bem legal de você criar correlação e alertas do Loki com o Prometheus, tá? E como que a gente via os logs para ele? Bom, o Loki aceita praticamente tudo, logs antigos, em formatos customizados, ou logs de Access Logs, de Linux em si, de journal, sei lá, tem N coisas, tá? Tem Kafka Consumer, tem, por exemplo, de Lambda, tem N jeitos de você consumir. E também tem um listener, um API na realidade, né? Um HTTP API, que você pode fazer um push de log nesse API via formato JSON ou protobuf, tá? É bem fácil de fazer isso aí. Eu até tenho, quem quiser um testezinho meu que eu tenho aqui, pode me mandar uma mensagem lá no, no LinkedIn. Eu mando para você um Pythonzinho que testa esse API aí, você vai ver que é bem legal. Mas dá para você fazer bastante coisa. Super interessante e tem vários meios de capturar esses dados. E como que eu mando, né? Eu sei que eu aceito essa galera aí, mas como que eu mando? Tem uma série de agents que você pode utilizar. Tem o Plumtail, FluentBeat, o Alloy, Logstash, ó, Docker Drive, FluentD. Tem vários jeitos de você enviar logs para mim lá no Loki. No Loki, tanto on-premise como no cloud, tá? O jeito de enviar é o mesmo, tá bom, pessoal? Bom, a Grafana tem projeto 2, na realidade, que é o Plumtail e o Alloy. O Alloy é um particularmente novo, tá? É o sucessor do Grafana Agent. O Prometheus é um agent especificamente para a coleta de logs, tá? Ele é da Grafana Labs, ele é um open source, está lá no Git também. Qual que é a vantagem em cima dos outros é que nós criamos o pipeline dele. Então, dentro dele tem o seu próprio pipeline, consegue fazer transformações, parsing, etc. com ele já na ponta. Então, pensa uma coisa interessante, né? Mascarar dado. Mascarar dado é mascaro na ponta. Consigo fazer isso com o Promptail, direto na ponta. Então o dado já sai da máquina, da onde você estiver, mascarado. Outra coisa interessante que o Promptail, ou a Alloy também faz, tá?
você tem um problema muito com log de debug. Às vezes vai lá um amiguinho lá, ativa log de debug. E acontece, né? E a conta, vum, vai lá em cima. Ou a escalabilidade do sistema vai lá embaixo. O que que o PromptPay pode fazer? Ele pode monitorar que tipo de log está vindo, por exemplo, level debug, por exemplo, né? Trace, o que você quiser, e ele dropa. Então você pode dropar. Ou ele pode não dropar, ele pode contabilizar. Ou ele pode contabilizar e dropar, né? Fazer várias coisas ali com o PromptPay e com o Alloy. Bem interessante. O Alloy em si, ele é a distribuição do OpenTelemetry da Grafana Labs, que tem o runtime ali dentro dele, ali, tem uma capa em cima dele, né? É a distribuição vanilla do OpenTelemetry que a gente pegou, do Collector, e colocou nossa inteligência ali por cima. Então ele é open source também, e agnóstico, você pode mandar para onde você quiser. Mas ali tem vários componentes que lhe ajudam a capturar mais informação, e tem os Node Export, tem algumas coisas a mais ali, até o mesmo pipeline do Promptail ali, tá ali dentro, tá bom? Bom, preferimos eles, mas deixamos você utilizar o que você quiser. E armazenamento e consulta de log, vamos lá. Para consulta, a gente usa o Lockwell. Não necessariamente você precisa usar ele, tá? Tem ele feito ali, quem quiser ir além, que é parecido com o PromptQL, só que para logs, né? É o Lockwell. E como que funciona o modelo do Prometheus, para quem não conhece aí? O modelo do Prometheus é basicamente a timestamp, metric name e as labels, e o valor. Então, você tem um timestamp lá, você tem o nome da métrica, você tem o key value, que é a chave valor, né? As, ou as chave valor, e o valor em si. Então, é basicamente assim que funciona. O do Loki é bem parecido. A gente tem o timestamp até a imprecisão de nanosegundo, tem os labels e os seletores, né, que é a chave valor, e o restante do log, o texto em si, que é o conteúdo, que não é indexado. Então, o que que a gente faz? É indexação. A gente indexa o timestamp e os labels. Então, aquilo ali, aqueles metadados ali, vira uma indexação. O restante não é indexado, já é jogado direto para o armazenamento. E nós trabalhamos com streams. Então, o log stream é todo fluxo de entrada, na realidade, né? Que tem a mesma label, nós consideramos um stream. Tem dois exemplos aqui, tá? Tem um Nginx com uma instância 1.1.1.1 com um determinado conteúdo. Então, aquele mesmo conjunto de labels ali é considerado uma stream para mim. No outro, eu também tenho do Nginx, mas a instância muda, tá? Então, mudou o conjunto. Então, eu tenho diferente stream, tá bom? Basicamente é assim que a gente trabalha aqui. E aqui, como que eu faço uma consulta? Tem o log selector, né? Que é aqui onde eu faço a seleção dos metadados, né? Como se fosse o índice ali que eu vou procurar, que é os que estão vindo. Eu posso usar regex, tem outras coisas que eu posso utilizar, tá? Aqui é um exemplo. Usando regex, usando igual, usando negado. Você usa esse cara e você faz filtros. Expressões para filtros e agregações e outras coisas, né? Exemplo. Eu estou procurando aqui o Nginx, a instância que começa com um ponto alguma coisa, que eu estou colocando aqui um filtro que é para procurar se tem erro, contém erro ali no meio ali, e seja diferente de um icon, de um ícone aqui, entendeu? Então, basicamente, ele vai filtrar isso aí. Então, vai buscar essa galera, esses streams, e vai filtrar o que chegou com base naquilo que eu coloquei aqui na última uma hora, por exemplo. Tá? Tem uma série de coisas que a gente pode fazer, que é o parse, o filter, o rewrite, o aggregation. Então a gente pode parsear on the fly, log format, regex, a gente pode usar o JSON ou padrões, tá? Todos estão na documentação, tem uma documentação, referência ali embaixo, grafana.com docs/lock/less, desculpa, lockwell. Como filtrar o seu dado, procurar uma agulha no palheiro ali, procurar um ID, procurar um IP, dá para fazer isso. Como reescrever meu log, colocar num formato mais bonitinho. Na verdade, se reescrever na tela, tá? Ele não vai imputar de novo, não, tá, pessoal? Mas o line format dá para você reescrever, isso aí fica bem legal. E a agregação. Aí, isso aqui é um ponto bem legal, que depois a gente vai fazer. Isso aí, vou fazer aqui com vocês, tá? Que é fazer um cálculo com o próprio log. É bem interessante. Bom, vou fazer um demo bem rápido aqui para vocês. Ó. Antes disso, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Isso aqui é feito com logs. Tudo isso aqui é feito com logs, tá? Bem interessante. E, para chegar nisso aqui, como que eu chego? É difícil? É fácil? Não é nada bicho de sete cabeças. Deixa eu abrir um aqui para a gente ficar um pouco. Eu vou abrir o meu Explorer.
Colocar o low key que eu estou trabalhando aqui. Tá? Bom, dois jeitos, tá? Eu posso fazer o Lockwell, escrever aqui, se você souber, e pronto. Traz os logs desse cara. Legal. Esse log aqui, ó, é um JSON. Dá para ver que é um JSON. Tá vendo que isso aqui é o metadados que estão vindo dele, são as labels, tá? E o restante que está do log foi jogado para o Object Store. Se eu quiser, como ele é um JSON file, eu posso vir aqui, ó, JSON, JSON file. O que que o Loki vai fazer on the fly? Ele vai pegar esses logs aqui e vai parsear. Olha só. Ele já quebrou todos o restante das linhas. Automático para você. Todos esses carinhos, tá? Então dá para você fazer isso aqui. É entre outras coisas, tá? Mas aí você fala, pô, mas eu não quero ficar fazendo isso aqui, que é um pouco complicado. Dá para fazer do outro jeito? Deixa eu voltar aqui. Dá para fazer do outro jeito. Como que a gente pode fazer? Vou pegar o Loki. Relation, pode ser esse. Ó, eu posso usar o Builder. E com o Builder, eu posso selecionar o que eu quero. As labels, olha só, source name. Vou pegar um servidor aqui, ó. Pode ser o 3. Opa, apertei coisa a mais já. 3, roda. É o mesmo resultado que eu estava fazendo. Olha aqui, ó. Ele dá a mesma query aqui. Só que ele tem um exemplo para você aqui, ó. Ó, tá vendo? Eu encontrei alguns logs de JSON files. Se você clicar aqui, ele vai adicionar para você o JSON. Aí ele vai parsear o que ele encontrar aqui, tá? Outra coisa, eu posso procurar opa, dentro do log uma palavra. Ele vai dar um highlight para mim, ó. Eu posso fazer outras coisas. Eu posso fazer. Deixa eu tirar esse JSON file aqui. Deixar só o erro. Só que eu vou colocar uma agregação, ó. Uma soma. Se eu fazer a soma rápida, ó. Pronto. Fiz uma soma. Bem simples. Eu posso colocar por label. Por. O que que eu estou usando? Service name. Não vai adiantar muito aqui. Esse code status dá. Eu devo ter um só. Não tem mais. Ó, tem um 500 e um 505. Por status, ó. Então dá para fazer uma série de coisas aqui usando o builder só. Eu não preciso simplesmente saber fazer query. Mas se eu souber, está aqui embaixo. Ele vai te mostrando aqui. Ah, mas eu não entendi. Vem aqui, ó, põe explicar. O Loki vai explicar para você aqui o que está fazendo em cada uma das partes, tá? Ah, mas ainda não sei. Dá para dar uma ajuda? Sim, tem aqui, ó. Quick Start. Um pouquinho explicando para você. Quer pegar log? Quer pegar métrica? A gente explica um pouquinho como que funciona esses caras aí, tá bom? Bem legal esse aqui, tá? Recomendo vocês darem uma olhada aí, vai ajudar bastante. Bom, seguindo aqui, mas pode ter alguma pessoa que fala, pô, mas o Builder também é um pouco chato, eu não gostei muito. Bom, a gente está montando para vocês, o release foi pouco tempo agora aí, o Explorer já de log, que é o Log Explorer, já pronto para você aqui. Então você vem aqui, escolhe o seu endpoint que você está trabalhando lá, eu vou pôr aquele low-key que eu estava trabalhando. Pronto, tá aqui. Esses são meus logs, baseados aqui nas minhas labels. Vou pegar só do servidor 3, ó, selecionar. Olha os logs do servidor 3. Não precisa fazer nada, só clique. Eu posso vir aqui, ó, detectar. Deixa eu ver o plugin aqui está desativado. Pera aí. Ó, quantos, quer dizer, as labels que eu detectei on the fly, ó. Eu posso pegar aqui, path, ó, isso aqui é legal, ó. Icone bar, item. Não, por post aqui, ó. Método. Bom, é um método. Legal, tem vários métodos. Ah, já quero ver o log. Beleza. Aqui, ó, tudo filtrado. Ah, mas as labels aqui que eu estava vendo tem de erro. Legal, vou selecionar de erro. E eu quero ver erros. Pronto, log com erros. Só clicando, tá vendo, pessoal? Muito, muito legal esse cara aqui, tá? Então a gente está aumentando isso aqui, tá em preview. Tem muita coisa para vir mais para vocês aí. E aproveitem isso aqui que vai ser bem, bem, bem legal, tá? Espero que vocês gostem desse cara aqui. Agora, voltando aqui para o main Nginx, olha só. Eu posso ir muito além, tá, pessoal? Posso pegar, por exemplo, ó, isso aqui é um cálculo de erros 500. Posso vir e fazer um cálculo, literalmente, tá? Pode parecer um pouco até complexo, mas se você parar para olhar aqui, ó, é bem simples, na verdade, né? Fiz a soma do meu job, que tem status 500 ou mais, e dividi pelo total. Pronto, me deu o percentual de logs. Super legal, com 5xx, né, na realidade.
Aqui é um formatação, reformatei meu log. Aqui eu peguei um no geolocation. Aqui embaixo por exemplo, mostrando todos os IPs, ó. Mesmo eu não tendo ele como label, tá? Eu mostrei o top 10. Dá para fazer bastante coisa interessante. E colocar até mesmo essas métricas aqui para rodar em um machine learning. Tá bom? Show. Vamos lá. Seguindo aqui, tá, pessoal? Hum, hum. Bom, entendendo um pouquinho melhor, agora um pouquinho mais a fundo, tá? Como que funciona a parte do indexação, então? A eficiência dele. O lock não indexa todo o texto do log, como eu já expliquei para vocês. Diferente de outros sistemas, nós agrupamos em streams e todas as labels que nós identificamos naquele formatinho Prometheus é o nosso índice. Então é como se fosse mais uma tabela de sumário, né? Então o índice fica bem reduzido e a gente não perde a potência mesmo do lock com isso, tá? Por quê? Como que funciona a arquitetura meio alto nível aí para você ter uma noção, tá? A gente tem um caminho de escrita e um caminho de leitura. Então eles são independentes. Então, tecnicamente falando, são serviços distintos, tá bom? Que eles se comunicam em alguns pontos, mas eles são distintos. É, o seu agent ou o seu source ali, né? Ele vai enviar o log pelo caminho de escrita, ele vai fazer a indexação e o storage, basicamente. E o cliente, que é o Grafana ou REST API, alguma coisa nesse sentido, vai fazer a leitura por outro caminho. Isso é falando de alto nível, então outro sistema que ele faz, tá? Descendo um pouco mais, é, em microserviços, a gente tem o distributor, que é o cara que vai entrar o dado ali mesmo, ele trabalha com sharding, replicação no caso, né? Para quem conhece. Depois ele vai para o ingester, tá? Ele mantém um pouco na memória, ele mantém tem um memory um tempo ali, depois ele faz o flush para o Object Store, tá bom? Depois na parte de leitura, para a gente acelerar mais a query dali, tem o distributor, desculpa, o query front-end. Esse aqui é um cara opcional dependendo da arquitetura sua, mas eu recomendo para arquiteturas maiores sempre colocar esse cara. O query em si, que é o cara que vai procurar o dado, o log em si, ele também procura no ingester, tá? Ele vai procurar em determinado tempo, ele vai procurar o que está em memory, para ser mais rápido. E se ele não encontra em memory, ele vai para o Object Store. Só dando uma palhinha, tudo tem aí, tem cache, tá? Dá pra gente colocar em cache em tudo. O compactor é o cara que faria a duplicação e a rolagem do dado, tá? O ruler é opcional e o que ele faz é mais para fazer o record rules, o evaluation de alarmes também. E o alert manager para você linkar com a parte do sistema de alerta, tá? Bom, isso aqui é uma visão geral, tá, galera? Tudo microserviço, dá para colocar cache, bem legalzinho. Que o sistema que ele funciona para manter os caras, vamos dizer, manter a qualidade e o sharding certinho, para quem está trabalhando, quem não está, a escalabilidade, a gente usa hash ring também, tá? Bom, e como ele funciona na parte de pesquisa? Aqui a gente está falando de uma pesquisa lá em cima que eu estou pegando duas labels, que é, ó, por exemplo, um cluster job, e estou filtrando pelo um ID. Esse ID pode ser o que for. O que o próprio Grafana Loki faz? Ele vai pegar essa query e vai fazer o sharding, vai fazer micro queries aí, mini queries, e vai distribuir para os seus queries, tá? E esses queries vão procurar, na verdade, eles vão alocar thread e vão fazer paralelismo. Então, significa, ele é multi-thread paralelismo. Quanto mais core você dá, mais rápido ele vai ficar, por causa do paralelismo e da multi-thread dele, tá? Então, ele vai jogar para todos os queries e vai buscar o dado. Vamos pegar aqui um exemplo. 1 petabyte de log eu tenho que procurar, certo? E eu vou escolher 7 dias. Quando eu escolho 7 dias e escolho aqueles labels, ele vai cair para 1 terabyte. Então, escolhi os labels, a cluster e job. Depois escolhi 7 dias e cai para 1 terabyte. Então, o total de dado que eu tenho que trazer é 1 terabyte, tá? Nós trazemos, isso é um ambiente simples, tá? 60 gigabytes por segundo usando paralelismo no nosso cloud, em algumas implantações que até mesmo usuários já relataram, já chegaram bem mais que isso aí. No cloud já chegamos a 350 gigabytes, até mais ainda, chegou até o novo Look 3.0, então tá animal nessa parte de velocidade, tá? Bom, continuando aqui, galera, então tem um trade-off, tudo tem um trade-off do jeito que a gente faz aqui o Loki, tá? E o nosso Loki ele é query process e alguns outros são upfront process, depende, tá?
tipo de indexação aí, tá? O Loki, por exemplo, ele armazena qualquer coisa, qualquer formato, o índice deles são bem menor. Para rodar, ele costuma ser mais barato por causa do sistema de otimizado de arquitetura dele, de compactação, de índice. Então, ele é mais barato para rodar. As consultas estão extremamente rápidas, apesar de seu índice reduzido, que alguém pode discordar um pouco disso, mas o índice reduzido a gente usa paralelismo, muito paralelismo e multithread. Então, o Brutal Force Search que a gente faz é muito eficiente, tá, pessoal? E agora entrou no Loki 3.0 com Bloom Filters, tá? Bem rápido mesmo, tá? E a gente pode fazer análise dinâmica com Loki e transformar em métricas, coisas on the fly. Muito legal. Sem precisar criar um índice de métricas, um índice de eventos e assim por diante, tá? E nem esquemas antes, essas coisas, né? Agora, por outro lado, é, a indexação é o upfront process, né, que a gente chama, né? A indexação de conteúdo total. Muitas vezes você tem que decidir o formato, os índices normalmente são maiores, porque indexa todos os campos ali, costuma ser mais caro, em alguns casos até monolítico, só escala na vertical em vez da horizontal. Apesar que as consultas também podem ser bem rápidas, porque já está tudo indexado, né? Fica um pouco mais simples nesse caso. Tudo vai depender do maquinário, tá? Mas ele também, em alguns casos, ele é restrito pelo formato na hora da ingestão. Você tem que decidir o formato antes, tá bom? Bom, e como eu rodo o Loki, né? O Loki ele tem binário único, então você pode ir lá no Git, dá licença aí, pessoal. Pode ir lá no Git, baixar o binário, rodar ele. Recomendamos ele para você fazer testes, um sistema que não precisa de HA, uma coisa mais simplesinha, tá? Pode rodar microserviços, que é uma escalabilidade horizontal, tem um Helmzinho para você disparar lá, tá? Você separa os caminhos de leitura, escrita, a implementação fica mais robusta nesse sentido, tá bom? Tem lá no Grafana Cloud para você, tem um free, vai lá na Grafana Cloud, se aplica para o Grafana Cloud, vai ter uma camada free para você usar, que é Free Forever, que tem 50 GB de log, já dá para você testar bastante coisa, bem legal. Tem uma retenção de 14 dias e 3 usuários podem utilizar ele aí. Você já consegue fazer as correlações, fazer bastante coisa, tá? Eu recomendo vocês darem sempre uma pesquisada lá. E tem a camada comercial, a camada Enterprise, que você pode usar o Enterprise no cloud ou on-premise, instalado na sua rede, tá bom? Então essas são as maneiras que você pode trabalhar com o Loki. Bom, é um exemplo do nosso cluster aqui dentro, tá? Do Grafana Labs. Nós temos uma ingestão aqui de um cluster, hein? Tem alguns tenants nesse cluster, mas esse cluster específico, ele está ingerindo mais ou menos 1 TB por hora de log, que dá mais ou menos 25 aí, tem um pouquinho mais. Por mês, 650 TB. E esse clusterzinho aí tem vários tenants ativos. É muito legal esse cluster. E as queries, que é super importante, são feitas 12 terabytes por hora de query, tá? Por semana é mais de 1 petabyte e as queries, em média, estão 80 gigabytes antes de aplicar o Loki 3.0, tá bom? Muito legal. Bom, resumindo aqui para a gente um pouco, custo. O Loki é projetado para armazenar petabyte de dado. Ele pela arquitetura desenhada dele, ele custa muito mais baixo do que os outros, tá? E ele é super eficiente. Segurança, ele é super seguro, mesmo sendo projetado de um open source, tem a parte open source, ele é bem seguro. No Grafana Cloud, por exemplo, ele tem uma série de seguranças mais robustas. E até mesmo o OpenID você pode colocar ali também. Né, dá para você integrar com algumas soluções interessantes. A integração com outras fontes de dados, o Loki consegue se integrar não somente com as métricas e outras coisas, mas com, por exemplo, sistemas que você já tem, até mesmo logs de outros sistemas de vendors aí, né? E o legal correlacionar métrica com log. Então, por causa do formato Prometheus e Loki ser bem simplificado, a gente consegue fazer trafegar entre um e outro. E criar as métricas a partir de logs, coisas que às vezes isso dá um trabalho em lugares que você não consegue metrificar as coisas. Você quer pegar do log? Tem jeito de fazer isso aí bem fácil, tá? E é lógico, se você utilizar aqui, nossa, o Loki, independente se ele é open source, se ele é comercial, você tem uma
uma empresa por trás aqui que mantém esse cara aí. Então a gente tem experts aqui, a galera que criou está aqui dentro. Então a gente conhece muito a parte de configuração, toda a parte de dúvida, bugs, etc. Está com a gente aqui, tá bom? Bom, é, muito obrigado, tá, galera? Vou dar uma passada aqui nas perguntas, ver se tem alguma pergunta, tá? É, vamos ver, vamos ver. Esse Explode Logs está em qual versão do Loki? Já está na última, está na 11. A 11.1 é a última que saiu, tá? Já, se você colocar lá, já deve estar lá, tá? Deixa eu ver, acho que a minha acho que é 11.1. Deixa eu ver aqui, peraí rapidinho. Meu Loki, esse é o Loki Explorer. Tá aqui, ó. A pergunta. Peraí, minha barrinha. 11. Eu tô no 11.2, tá? No 11.1 já deve ter. Vamos voltando aqui. Boa. Bom, eu gosto bastante do Loki. É difícil de montar, mas acho um pouco difícil de montar um ambiente escalável com a recuperação de dados do Loki para Kubernetes S2 e SB. Tem um material que eu possa bastante basear na criando um bloco para produção, por exemplo, App Alloy Loki. Outra, tem um webinar para tempo. Cidade é a mesma. Não é muito completa. É escalada horizontal, porém muito bom. Você trata de mostrar como implementar os backends. Tá, vamos lá. Me perguntaram, foi uma pergunta aqui, eu não consigo identificar quem foi, mas sim, tipo, eu queria, tá um pouco difícil de montar um ambiente com o Loki, eu queria uma documentação na realidade, de aplicação, Alloy, Loki. Tem algum webinar de tempo também? Bom, a resposta é, tem um webinar de tempo, tá? Dá uma procurada aí. Eu não fiz em português, mas deve ter um em inglês aí para vocês. Tem, provavelmente, tá? O Loki tem algumas implementações. O Alloy é praticamente novo, está talvez crescendo mais a documentação nessa parte. Recomendação para vocês também, muito importante. Vou até colocar aqui na tela, tá? Tem um Loki. Deixa eu aumentar aqui para vocês. O Loki tem um Slack, um canal disso aí, tá? Então, recomendo vocês entrarem nesse canal. Ali tem a comunidade, tem muita gente que responde, também próprios grafanistas estão ali. Então, nós mesmos vamos responder para vocês aí, nessa parte aí também. Lá no Git também existe uma área de discussão, também que é bem ativa, e o próprio Community, que você pode utilizar também, tá bom? Vamos ver se na próxima a gente faz a gente consegue fazer um webinar de como enviar na prática mesmo, né? A aplicação Alloy e Loki. Acho que vai ficar mais prático, né? Mais legal. Nessa última versão do Loki, tem alguma novidade para os painéis? Tem. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui rapidinho. Eu não sei se o meu vai ter aqui, nesse que já está ativo. Porque a gente trabalha bastante com feature flags, né? Deixa eu ver se o meu já possui. Deixa eu pegar um. Service name. Pegar qualquer carinha aqui. Esse é uma das coisas que a gente está montando, que é de tables, aqui do ladinho, ó, tá? Que aparece aqui as tables, os fields, que você vai montando o que que você quer que apareça aqui. Eu não parsei, deixa eu parsear aqui. Dá uma parsear, beleza? Bom, olha só. Então, aqui é a tabelinha. Eu quero montar, quero aparecer o agent, ele vai montando, quero serviço. Então, são algumas coisas a mais que a gente está trazendo para vocês aí, tá? De tabela. E aprimoramentos na parte de Dash também, tá bom? Tem algum projeto Grafana para a criação de um stack em Kubernetes? Tem um Helm para isso até, tá? Dá uma pesquisada que você vai encontrar um Helmzinho aí. Tem um Docker Compose aí, mas tem que adaptar. Então eu prefiro você ir já direto no Helm. Tem um Helmzinho pronto para você isso aí. Dá uma procurada aí, tá? Mas tem sim. É, Você diz Redis ou Memcache para o cache. O Memcache a gente usa, não. Deixa eu ver qual outro. Eu acho que era o Memcache que a gente está usando. Vou até dar uma olhada aqui. Se você vier aqui no Grafana Loki Documentation, aqui você consegue ver toda a parte de estrutura na configuração, do setup,
toda essa galera aqui, você vai encontrar quais são os caches que a gente consegue suportar. Aqui são dois, eu não lembro de cabeça quais são. O main cache eu tenho certeza que é, o outro eu não lembro, se é o Redis. Bom, a gente usa Redis aqui também, tá? Agora eu tô dizendo que eu não sei se o look está construído com isso, tem que dar uma olhada lá. Que mais? Vou deixar aqui na telinha para vocês não esquecerem. Deixa eu deixar, espera aí, deixar sempre aqui para todo mundo ver. Hum. Consegue mostrar melhor sobre o request por country? O request por country, só falando rapidinho, acho que não vai dar tempo de responder tudo aqui, pessoal. É o seguinte: tem que vir um identificador no log. Pode ser a latitude e longitude, tá? Por exemplo, ou pode ser o identificador do país, uma geolocation dele. Eu acho que dá para mostrar rapidinho isso aqui. O geolocation que eu uso aqui, cadê? Eu pus. O geolocation que eu tenho aqui, deixa eu pegar ele para vocês verem, é do. Esse aqui. Onde eu pus ele? Peraí. Aqui. Ele é do código do país. O meu caso aqui é código do país, mas poderia ser latitude e longitude, tá bom? Deixa eu editar aqui, ó. Ó, esse aqui, ó, já é o country code. Eu uso já o country code, tá bom? Para fazer isso aí. O que você tem que ver, basicamente, é aqui no seu mapinha, quais as layers que você vai usar como lookup, tá? Essa daqui que é importante. A configuração dos seus layers, ó. Estou usando os countries, tá vendo? US, aeroporto. Então, ó, by name, by letter, by three letters. Tem jeitos diferentes aqui, tá bom? Pode mostrar como criar rules no Loki. Não depende qual rules. Tem várias, né? A gente pode criar regras distintas, né? Pode criar schedulers distintos. Record queries, por exemplo, aqui, ó, já consigo criar um record queries nesse cara aqui. Ele vai ficar gravando uma queryzinha. Ou eu posso criar um alarme, por exemplo, que é que vai cair lá direto. Um alerta aqui, ó. Um alertazinho. Criar uma nova rule. A rule você tem que sempre ficar ver certinho como que você vai utilizar ela aqui, ó, mas ela pode ser data source gerenciado no Grafana e como que ela vai fazer o evaluation. Aqui é importante que quando você cria a regra aqui, deixa eu pegar um cara aqui qualquer. Pode ser a mesma das que você criou na query lá. O builder é igualzinho. Tá? Deixa eu que mais. Pode falar sobre as melhorias do TSDB na versão. Na verdade, a gente colocou. Vou correr. A gente colocou o Bloom Filters no 3.0. Ficou extremamente rápido para fazer queries que precisam de muitos dados, tá? Como, tipo, por exemplo, agulha no palheiro, as coisas assim, fica bem rápido também. E o TSDB vai auxiliar muito na hora da indexação, cara. Então, a gente melhorou bastante como a gente formato de indexação com o nosso TSDB, tá? Detalhes, dá uma procurada que não tem de eu falar tudo. Dá uma olhada lá na documentação, tá bom? Mas que qualquer coisa me pinga lá no, no LinkedIn, eu te mando a documentação, tá? A única stack que eu achei de time da comunidade ainda está bem atrasada na versão de ferramenta, é só tem um mantenedor, um pouco adesão da comunidade, o projeto Prometheus Commit. A única stack que eu achei. Bom, eu não entendi muito isso aqui. A única estética que eu achei. Dá uma olhada no. Tem que dar uma olhada no Git direto do Grafana, tá? Dá uma olhadinha lá. Mas talvez seja. Acho que tá falando de deploy, talvez, né? Tem que dar uma olhada. Eu não sei se é isso. Depois reformula mais sua pergunta aí que eu consigo responder melhor, tá bom? Cálculo para distribuição de recursos, do tipo instância. Tem um cluster. Eu não sei qual versão que tá aqui, ó. Qual que era? Eu não vou perder muito tempo com isso aqui, tá? Porque é uma conversa um pouquinho mais complexa, mas aqui tem o Grafana, Loki, Cluster Size, acho que era isso. How to Scale, Best Practices, Best Practices Label. Tem todas as melhores práticas aqui, mas tem um cálculo direto do cluster, que aqui te ensina você a fazer direto as melhores configurações de cluster. Acho que é essa aqui. Como configurar o cache, time de order.
São as melhores práticas, mas uma documentação do cluster em si, tá? Me pinga lá no coisa que eu depois te mando, tá bom? Aqui não vou achar de bate pronto. O que mais? Vamos ver. Achei interessante. Não utilizo poder um webinar na prática, hands-on. Sim, tem até um webinar que eu fiz, acho que há uns dias atrás, tá? Umas semanas atrás, que era um hands-on do Loki, tá? Dá uma procurada aí que você encontra. Independente disso, dá uma olhada na página da Grafana Labs lá, que tem outros webinars lá que você pode encontrar sobre rendição do Loki, tá? Para vir de um log em Node.js. Eu tenho o meu de Python aqui, tá, Paulo? Me pinga lá também, que eu mando de Python, talvez você só adapta aí. É bem simples de fazer isso. Onde tem a gravação desse webinar? Aqui no próprio Grafana. Deixa eu ver onde está aqui. Acho que não pus aqui. Mas no Grafana aqui. Você vê aqui no Grafana, opa, grafana.com, você encontra na parte de learnings aqui, ó, toda a parte de tutoriais, documentações e tem os webinars também, tá? Vai ali que você vai ter os eventos, tudo que você pode seguir aqui, ó, os vídeos. O webinar depois vai estar por aqui, tá? Pronto para vocês. Tem a parte de hands-on aqui também, então dá uma olhadinha lá, tá? Aham. O Grafana está com suporte oficial no Brasil. Eu não sei o que significa o suporte oficial, mas, por exemplo, o suporte ele é Walk in the Sun, então a gente tem nos Estados Unidos, Índia, vários lugares. No Brasil tem eu como engenheiro, tem uma equipe de account manager, tem um CSM aqui também, tá? Um client manager, então toda a equipe cuida com você aqui, desculpa, tá? Pode cuidar de você aqui mesmo, tá bom, pessoal? Vai ser gravado? Vai ser gravado, já está sendo, mesmo lugar para você procurar aqui. Beleza. Poderia mostrar rapidamente a correlação do Mime e do Loki? Já foi. Dá uma olhadinha lá no que foi feito o vídeo. Terá certificado? Não terá nesse momento. Já estamos planejando ter certificado, tá bom? Onde consigo ver os webinars antigos gravados? Nesse site que está aqui para vocês, tá bom? Não vai dar tempo de mais perguntas, tá, galera? Mas tudo que vocês tiverem aí mais pergunta, me adiciona no LinkedIn lá, eu ajudo vocês. Tem já vários clientes aqui no Brasil utilizando e tem várias, muito, milhares de pessoas utilizando os open source também, tá bom? Muito obrigado aí para vocês, tá, galera? Queria agradecer bastante a presença de vocês. Não esqueçam aí, entrem nos nossos canais, na comunidade e até o próximo webinar, tá, galera? Obrigado, hein?